Até agora, nós vimos exemplos de equilíbrio químico envolvendo reações que se processam em uma fase única, em um meio homogêneo, seja em solução, por exemplo, solução aquosa, ou seja na forma de gases, no estado gasoso. No entanto, há um outro tipo de equilíbrio que merece nossa atenção, que é o equilíbrio heterogêneo, ou os equilíbrios heterogêneos. Nesses casos, nós temos que observar que as expressões da constante de equilíbrio não vão conter os termos referentes à concentração, à pressão dessas espécies ou desses componentes puros que se encontram como sólidos ou líquidos. Isso porque essas concentrações, as concentrações desses componentes puros, elas permanecem invariáveis com o tempo. Como exemplo, tomemos essa reação entre o carbono sólido e a água gasosa, formando o monóxido de carbono gasoso e o hidrogênio gasoso. A expressão da constante de equilíbrio para essa reação, ou seja, o Kc, seria dado pelo produto das concentrações dos produtos, CO e H2, dividido pelo produto da concentração dos reagentes, carbono e água. Como nós podemos observar, o carbono que reage aqui, ele se encontra na fase sólida. E por conta disso, nós vamos omitir essa concentração da expressão da constante de equilíbrio. E, portanto, ela adota a forma que envolve apenas as espécies, nesse exemplo, apenas as espécies gasosas. Essa ilustração vai nos permitir entender melhor um exemplo de equilíbrio heterogêneo. Aqui nós temos dois sistemas representando a reação de decomposição do monóxido de carbono, CO, gasoso, em CO2, dióxido de carbono, e carbono sólido. Esses dois sistemas apresentam situações similares, exceto que a quantidade de carbono presente no meio reacional é diferente. Como nós vimos, a expressão da constante de equilíbrio para uma reação desse tipo vai ser dado, no caso do Kc, pela concentração de CO, produto gasoso, dividido pela concentração, CO2, que é o produto, dividido pela concentração do CO elevado ao quadrado, por conta do coeficiente estequiométrico desse reagente, ou a sua forma Kp vai ser dado pela pressão do CO2 dividido pela pressão do CO elevado ao quadrado. Notem que o carbono, ou a concentração do carbono, não faz parte dessa expressão de constante de equilíbrio, porque ele está na fase sólida e, como tal, deve ser omitido. Isso significa dizer que a concentração de carbono não vai interferir na reação. Na verdade, as concentrações relativas que vão originar o Kp, ou que vão dar forma ao Kp, são apenas aquelas do CO2 e do CO, apenas das espécies gasosas. Portanto, para uma mesma temperatura em sistemas como esse, nós vamos observar que as quantidades de CO2 e de CO vão ser as mesmas, porque a razão entre elas tem que ser constante, que é justamente a constante de equilíbrio, seja na forma de Kp ou na forma de Kc.